Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, vou fazer uma revisão do mercado hoje, dia 3 de abril. O que eu vi no mercado de oportunidade, o que eu fiz, né? E o que eu interpretei do mercado aqui. Então, no início do dia, eu estava olhando aqui o que eu tinha falado na semana passada, no fechamento, que aqui essa região é uma região importante, região dos 104 mil, e que o mercado subiu em uma perna forte e que ele deve fazer uma correção aqui ou fazer um fundo mais alto para tentar uma segunda perna ou vir testar o fundo aqui, mas acredito que vai ter duas pernas aqui ainda, visto que ele veio antes, né? Uma outra coisa que a gente pode acompanhar aqui seria 50% do movimento que foi onde o preço segurou hoje. Não tinha olhado isso hoje cedo, mas uma perna de alta, então corrigiu aqui, defendeu os 50% do movimento de alta. Então pode ser que o mercado tente retomar aqui ainda para cima, mas eu acredito que venha fazer mais uma correção aqui e tentar para cima de novo ou corrigir um pouquinho mais profundo aqui nessa região. Mas o fato é que ele veio fazer a correção aqui de 50% do movimento de alta, né? Mas ainda espero que duas correções aqui nesse espaço aqui, nessa lateralidade possível. Bom, tendo isso, a gente vai lá para os 5 minutos. Então, nos 5 minutos, a gente teve esse canal de baixa. E aí eu tinha feito isso aqui mais cedo, que era essa linha, para identificar um possível movimento, se o mercado iria respeitar, né, esses topos aqui. E aí, o que o mercado fez? Abriu com gap, né? Então a gente teve um gap aqui nesse espaço, certo? O mercado abriu em gap. E a partir do gap, o que eu esperava? Se fosse retomar a alta, porque no vídeo da semana passada eu considerei que isso aqui estava se configurando como uma reversão majoritária, que estava sendo minoritário e tentou aqui uma, duas, três puxada para cima, depois veio em correção em duas pernas e aqui fez uma reversão majoritária. Então eu acreditava que isso aqui fosse uma perna que aqui pudesse ter um impulso para poder acelerar para cima, certo? Então, se fosse o caso, né, de um movimento de alta para a gente poder testar essa região aqui em cima aqui. Mas, enfim, o que o mercado fez? Um 2G, 2G, 3 2G, então era característica de mercado lateral. Então, sempre que a gente tem esse tipo de comportamento, aqui, então a gente espera um movimento melhor para tomar alguma decisão. E o mercado apresentava 2Gs, sombras grandes, corpos pequenos, indecisão. Aí veio a primeira informação do dia, que foi uma barra forte de baixa, fechando abaixo da mínima do dia. Então aqui já começou a aparecer um movimento vendedor. Só que a gente estava contra a média, então eu não quis fazer essa operação, ainda mais quando era início de pregão. Poderia para cima, da mesma forma poderia ser só uma correção até a média e acelerar. Então comecei a considerar a partir daqui uma possível correção até a média para poder realmente subir. Só que um 2G, essa barra 8 foi até uma barra relativamente boa,
para poder querer comprar o close dela. Só que eu tava comprando, considerando a lateralidade, eu tava no meio da lateralidade. Então, se eu tava considerando a lateralidade, eu espero romper aqui em cima para mim poder tentar pegar um rompimento, para mim poder fazer um swing melhor, ou opero como lateralidade. Na lateralidade, você vende alto, compra baixo. Então, eu não fiz nada. E aí, o mercado veio. Então, a partir daqui, o que a gente tem? O mercado vem, uma barra de baixa, e eu considerei essa uma boa barra porque nenhuma sombra em cima, ela teve um pouco de sombra embaixo, então acreditasse que fosse mais compradores aqui, um pouquinho por causa do movimento que veio antes, e eu considerei uma venda aqui em cima. Então aqui a gente pode ver. Então eu vendi o close da barra 11. E aqui eu estava mirando o fechamento do gap do dia anterior. Certo? Então eu vendi, meu stop estava um pouquinho acima dessa linha aqui para buscar o gap do dia. E ele foi lá, né? Aí fechou como um dojin. O gap daqui de cima ainda dava força na venda. Então eu esperasse que essa barra não fechasse tão baixo e que depois viesse uma barra e fosse acelerar depois. Então isso aqui pra mim, esse movimento pra mim aqui foi baixa probabilidade, mas foi um momento muito forte. Então eu não consegui vender aqui novamente, não consegui pegar mais nenhum movimento aqui por falta de confiança em achar que estava indo muito longe, muito rápido. Aí veio a barra 19, até comentei com o pessoal que poderia ser um movimento de baixa probabilidade, muito climático, que poderia acontecer. E eu também considerei que isso aqui fosse um spike in channel, uma aceleração e depois fosse cair em canal. Então eu estava olhando isso daqui. A partir daqui, eu comecei a olhar essa possibilidade do mercado ficar trabalhando algo próximo a isso aqui. Cadê? Isso aqui. E o que eu faço aqui? O mercado cai, sobe e faz mais uma perna de baixa. Muita gente deve ter vendido aqui. Eu falei que eu ia esperar mais uma correção para mim poder vender. Uma correção em duas pernas e ela ocorreu. Perna 1 complexa, a perna 2 e eu vendi o inside bar próximo à média. Então era um bom setup. Então eu vendi o rompimento aqui da barra 30. Eu estava considerando sair mais embaixo, queria levar para um swing. Depois eu falei, cara, isso aqui vai ser um edge. Só que minha saída, eu tava olhando a saída tipo aqui assim. Aqui embaixo, nessa região. Só que daqui a minha entrada, aqui já era 400 pontos. E o que aconteceu? O mercado começou a voltar muito. Eu falei, vai falhar. Aí eu realizei uma parte aqui. E aí o mercado acelerou para baixo de novo. E aí fez uma reversão em duas barras aqui. Aí eu não gostei. Aí eu falei, eu vou tentar sair uns 50% dessa barra e deixar o outro contrato para ver se ele pode querer acelerar para baixo de novo ou realmente ele vai acontecer um movimento que já estava se prevendo aqui com base no contexto de querer reverter para cima. Então qual que era o contexto aqui?
O contexto aqui era um canal, é o impulso canal, então eu esperasse que houvesse mais um impulso dessa perna para baixo e não ocorreu. E esse impulso ele veio e o canal veio em forma de wedge. Então isso aqui era um wedge. Que eu não tinha considerado. E eu considerei quando eu vi isso aqui. E aqui era favorável para uma compra porque uma wedge em forma 3 puxadas, né? E depois teve uma reversão de 2 barras. Isso daqui era bom. Um bom sinal para quem estava acreditando na reversão. E aí eu saí do meu contrato todo aqui. Beleza? Então eu saí todo aqui. Eu vou deixar, depois eu tiro. E aí aconteceu a correção novamente em 2 pernas. Perna 1, correção, perna 2. Então o wedge veio uma correção em 2 pernas que depois virou uma lateralidade. Né? Então a partir daqui eu comecei a considerar um possível canal assim, que na verdade eu comecei a considerar isso tudo aqui. Pudesse acontecer. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. O mercado virou e depois entrou num tipo de TR, uma lateralidade muito estreita, difícil de operar, 280 pontos de range e realmente era muito difícil. Então aqui eu não fiz nada, eu estava olhando para essa máxima aqui e essa outra máxima aqui para ver como que o preço ia reagir nessa região. Então eram regiões importantes por quê? Por causa do movimento que veio. Então, aqui fez o primeiro movimento, começou a aparecer doji, barra de alta, barra de baixa, doji, 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 barra de baixa, barra de alta. Aí uma barra aqui começava a querer mostrar um movimento, mas revertido nas 2 barras depois. E aí aqui eu já tinha desenhado esse quadrado. Cara, isso aqui é um range. E eu tava nessa. E aí o que aconteceu? A barra 53 já me mostrou que existia vendedores. E aí apareceu compradores que fez uma correção e depois veio a 53, a 56. Aí aqui eu acreditei que poderia acelerar de novo para vir testar a mínima. Aí eu vendi e aí eu me esqueci dos princípios que é a inércia. O mercado tende a continuar fazendo aqui que ele já estava fazendo. E assim ele fez. Reverteu, resolvi sair na média. Poderia ter comprado, sair na média. Não considerei mais fazer compra. Então teve gente que comprou aqui, eu não considerei essa compra. Eu vi acelerando, falei assim, vou esperar fechar acima, não fiz nada. Porque eu precisava da confirmação, então isso aqui poderia ser uma falha. E novamente o mercado veio aqui chamar os vendedores e fazer uma armadilha. Então, 1, 2, 3 barras boas de baixa, querendo buscar vendedores, fechando abaixo. Então acredito que muita gente acabou se enroscando aqui, porque acreditou que realmente iria acelerar de novo. E não foi isso que o mercado fez. O mercado continuou na inércia. Ele só expandiu um pouco da sua lateralidade que veio para cá. Então a partir daqui foi tudo lateral. Então a partir quando você tem a lateralidade bem definida, você tem que tomar 2 escolhas. Ou vende alto e sai no meio, compra baixo, sai no meio, são as possibilidades para operar, ou não operar e esperar um rompimento.
e esse rompimento teve na barra 57. Não tive coragem de fazer mais nada, não acompanhei, mas foi a melhor entrada aí depois do rompimento. E quem segurou aí conseguiu, se ficou até o final do dia, conseguiu pegar 280 pontos, 300 pontos, dependendo de onde é que entrou. Ou quem segurou aqui, teve um colega nosso que pegou essa reversão aqui, não sei se foi aqui ou se foi aqui, segurou até o final do dia, ele saiu com 800 pontos, se não me engano. Ele deve ter pegado aqui, ó. Não conferi onde é que ele pegou, mas ele estava com 800 pontos. Ele considerou essa reversão, eu acho que ele comprou 50% da barra e saiu com 800 pontos. Mas é isso, né? Um dia que começou com um tipo de spike in channel, movimento do dia, em um pulso e canal, que se virou um tipo de TR, e aí aquilo que o Al Brooks fala no livro, né? Você tem um movimento de baixa, opera a favor da tendência. A partir do momento que você tem características que o mercado possa fazer uma reversão, você analisa a situação e vê o que ele pode fazer. Reversão é aquilo que ele fala no livro, que não vai querer dizer que o mercado vai reverter automaticamente para cima. O que ele vai fazer? Ele vai reverter o forte momento do mercado. Então, ele pode sair de um forte momento de queda para um movimento lateral. E aí, a partir do momento que ele entra no movimento lateral, que dura por mais de 20 barras, igual foi aqui, a probabilidade dele é 50% de ir para cima e 50% de ir para baixo. Então, a probabilidade é igual para todos os lados, então você espera que haja um rompimento para um dos dois lados, para que assim vocês tenham uma probabilidade maior a seu favor. Então você espera, paga um pouquinho mais caro, entrando atrasado, mas que você tenha a probabilidade a seu favor. Por quê? Porque se você for entrar na lateralidade, nessa lateralidade, você tem que sair no meio dela. E qual que é o stop que você tem que usar? É o mesmo stop. Então vamos supor, se você está comprando aqui embaixo para sair no meio, seu stop tem que estar igual, no mínimo 1 para 1. E às vezes acaba saindo um risco 2 para 1. Então, a matemática é ruim em lateralidades, mas quem consegue operar bem, consegue sair bem. Beleza? Então é isso. Deixa os comentários se vocês gostaram da revisão. Deixa um joinha, isso me ajuda. E tentar estar fazendo a revisão aí e estar postando para vocês. Então aqui, igual eu mostrei, ó, teve esse topinho aqui. O mercado foi testar lá e voltou para baixo. Então isso aqui é quem estava posicionado aqui na segunda perna ainda, defendeu e tal, querendo acelerar. Defesa ainda dos vendedores, né? Então é um pouco disso daí. Beleza, pessoal? Espero aí que tenham gostado. Diga aí se gostou, se não gostou. E é isso, muito obrigado. Estarei fazendo mais vídeo aí para poder contribuir e conto com a ajuda de vocês. Obrigado, até mais.